No início do século XX, no sertão baiano, uma mulher tornou-se uma lenda viva. Seu nome era Anésia Adelaide Cauaçu, ou simplesmente Anésia Cauaçu. Nasceu em 1894 em Jequié, no sertão da Bahia. Ela é considerada por muitos historiadores como a primeira cangaceira. Anésia era uma mulher valente e muito além do seu tempo. Naqueles tempos difíceis, comandou seu próprio bando com características cangaceiristas. Ela lutava capoeira com destreza e bebia cachaça temperada em pé de balcão nas bodegas. Fumava cachimbo de barro e atirava tão bem que conseguia decepar os dedos dos inimigos num raio de 300 metros. Ela também foi a primeira no sertão de Jequié a praticar a montaria de frente, já que as mulheres de sua época montavam de lado em uma sela denominada cilhão, e a pioneira das terras jequiéenses a vestir calças compridas, pois as mulheres do período em que ela viveu apenas usavam vestidos e saias. Fazia isto para facilitar o combate em cima do cavalo. Era uma mulher branca de olhos azuis, bons dentes, alta e delgada, que tomava suas pingas sem que ninguém ousasse faltar-lhe com respeito. Numa época em que não existia academia de defesa pessoal, ela tinha ginga de corpo, conhecia, ninguém sabe com quem aprendeu, os rabos de arraia da capoeira, batendo forte nas fuças de muitos valentões que tentavam avançar o sinal, manejando armas de fogo com uma pontaria invejável, jogava para escanteio os melhores atiradores. Certa feita, bafejada pelo acaso, numa distância de 300 metros, cortou o dedo do sargento Etelvino quando este indicava aos seus comandados a direção em que deveriam atacar. Vindo de uma família de comerciantes e agricultores valentões, Anésia aprendeu cedo a atirar e lutar capoeira com o punhal. Anésia, mesmo com essa total valentia, era uma notável mulher bonita, carismática e comunicativa. Com todos esses atributos de beleza e valentia, encantou o mascate mulherengo Afonso Silva. Eles se conheceram numa tarde chuvosa durante uma procissão de São José. A simpatia foi recíproca e pouco tempo depois estavam casados e tiveram uma filha, a Lucinha. Afonso gostava do jeito de sua mulher e apoiava o propósito dela em lutar por justiça e pela vingança da briga entre as famílias e nunca por o dinheiro. Anésia já combatia com estratégias típicas de cangaceiros antes mesmo de Maria Bonita em Jequié, sertão baiano, mas com uma diferença. Maria Bonita entrou no bando e Anésia criou seu próprio bando. Consta que os Cauaçus, antes de serem cangaceiros, eram fazendeiros donos de muitas cabeças de gados em Jequié, Brejo Grande, Conquista, Maracás, Amargosa e Boa Nova. Eram valentes, corajosos. Dizem os mais antigos que eles foram empurrados para o cangaço depois que um de seus membros foi assassinado a mando de Zezinho dos Laços, personagem que aterrorizou a região por várias décadas. Zezinho acabou morto pelos Cauaçus. A exemplo de Lampião, Antônio Silvino, Senhor Pereira, Jesuíno Brilhante e os demais cangaceiros, a valente baiana entrou nessa vida errante para vingar a morte injusta de um parente em 1917, 13 anos antes de Maria Bonita seguir Lampião. O contexto do qual surgiu a figura de Anésia Cauaçu é marcadamente sangrento, começando na disputa entre duas famílias, os Silva e os Gondins, apelidados respectivamente de Rabudos e Mocós. Certa vez, Zezinho dos Laços, que era um dos líderes dos Silva, decidiu pedir ajuda de Augusto Cauaçu para elaborar uma emboscada contra os Gondins.
Quando o homem se recusou a participar da rivalidade, todavia, acabou sendo assassinado a mando de Zezinho. A seguir, toda a família Cauaçu, que era formada principalmente por comerciantes, acabou se tornando um alvo dos rabudos, com diversos deles sendo mortos. Assim, para sobreviver aos ataques dos jagunços, eles próprios acabaram se tornando cangaceiros sob a liderança de Anésia Cauaçu, que abandonou a vida de dona de casa para ser bandoleira. Anésia tinha também a fama de ser capaz de se invultar. A lenda surgiu por conta das vezes em que a cangaceira conseguiu escapar aparentemente sem deixar nenhum vestígio ao ser perseguida por bandoleiros, desaparecendo em meio à vegetação ou às vezes se transformando em um toco ou uma árvore, através de reza forte e um patuá que ela usava no pescoço. E dessa forma, a fama de Anésia crescia de boca em boca por todo o sertão da Bahia. Ela passou a tomar as dores dos injustiçados, sobretudo das mulheres indefesas. Dava surra nos homens, fortes tapas nos rostos, golpes de capoeira que deixava todos no chão, amedrontados. Ela conseguia atirar para trás nas perseguições com os inimigos, inclusive com a polícia. Não perdia um embate. O então governador da Bahia, Antônio Muniz, preocupado com as ações dos Cauaçus, que ele classificou de conflagração sertaneja, sobretudo com Anésia, que liderava o grupo de cangaceiros formados pelos tios, irmãos e parentes, causando estragos no comércio da região, mandou 240 policiais para combater os Cauaçus. E foi em vão. Anésia passou a ser uma espécie de musa dos bandoleiros e mais valentona que até a Sussuarana Dadá, mulher de Curisco, que chegou a comandar confrontos com a polícia. E sua fama aumentava a cada dia junto com a imaginação coletiva. Toda a sua valentia aguçava o imaginário popular. Anésia permaneceu no cangaço durante 6 anos. Foi viver com o marido e a filha sob proteção do fazendeiro Isaías Galvão, que devia favores aos Cauaçus, o qual não resistiu à proposta do coronel Paulo Bispo em oferecer 300 mil réis pelo paradeiro de Anésia. Ela foi presa e nunca mais se soube notícias dela. O escritor Ivan Estevão Ferreira, na obra A Pedra do Curral Novo, sugere que Anésia pode ter falecido em Jequié e a identifica como uma anciã que faleceu em 1987, aos 93 anos de idade, que vivia sob os cuidados de pessoas caridosas. Contamos aqui um pouco da história de Anésia Cauaçu, uma guerreira do sertão baiano. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se não é inscrito, se inscreva, ok? Um forte abraço e até a próxima!